A Secretaria Estadual do Meio Ambiente emitiu um alerta de altas temperaturas para os próximos 3 meses aqui no Piauí, inclusive chegando aos 39 graus até o mês de agosto. Lá vem o nosso BR Obrão, mas parece que vem de forma antecipada. E a gente gosta muito de convidar para falar dos mapas o nosso amigo climatologista, professor Ayrton Costa. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bem, querida. Boa noite. Bem-vindo aqui ao Jornal Obrigado. Cidade Verde para a gente falar um pouco sobre essa meteorologia, o que nos espera. Primeiro, o professor Ayrton separou aqui 2 mapas, né, que mostram como o mundo está se preparando para essas temperaturas. Professor, por favor, nos explique aqui esses 2 modelos. Aqui são 2 mapas da Universidade do Maine, nos Estados Unidos, que sintetizam as condições de temperatura do presente, as condições globais. Esse primeiro aqui, ele é um mapa muito interessante, né? Olha, você pode mostrar aqui as texturas em azul, laranja. Isso aqui é o fim do El Niño. Sim. O El Niño que mudou completamente a dinâmica da estação chuvosa, provocou um início de estiagem muito forte ainda no ano passado, porém ele não foi suficiente para impedir a entrada da umidade da chuva intensa no Nordeste e até mesmo a chuva lá no Rio Grande do Sul, que provocou aquela tragédia. E aqui a gente observa nas cores em azul, mostrando o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, né? Esse resfriamento já é a sinalização de uma mudança muito importante. Sai o cenário do El Niño, que ainda está repercutindo e deve repercutir pelos próximos 2 ou 3 meses, entra a Laninha, que nesse momento não vai alterar a nossa condição chuvosa, até porque a chuva terminou, né? Mas ela permanecendo até o final do ano, aí o jogo muda, né, em relação à condição chuvosa no Nordeste. Mas o que chama a atenção aqui... Muda de que forma, professor? Muda trazendo muita chuva, né? Chuva? Mais chuva, mas somente no final do ano. Mas o que nos interessa nesse momento é esse padrão de cores quentes, que está aqui no Oceano Atlântico. Né? Exatamente. Esse padrão de cor quente aqui, de temperaturas elevadas, é o que está regendo as temperaturas em toda a região Nordeste. Veja bem, o mar ele é um grande influenciador da temperatura e da umidade. Então, como o mar está muito quente, existe o acoplamento. O que é o acoplamento? A quintura, no popular, da água passa para o ar. E aí você tem um deslocamento de ar mais quente, embora ligeiramente mais úmido, para o interior do Nordeste. Nesse momento, por exemplo, chove entre o Rio Grande do Norte e a Bahia. Para nós não chove mais, a não ser no litoral. Mas o ar quente penetra. Então a gente tem aquela disponibilidade de ar mais quente que se manifesta, olha, aqui, ó. Aqui. Agora a gente vem para esse Olha lado. como está quente. Muito vermelho. Muito vermelho. As cores muito intensas, né? Exatamente. Não dá para perceber, mas nós temos uma mancha mais acidentada justamente no sul do estado, significando que nós temos um padrão térmico extremamente elevado para esta época do ano no estado do Piauí. Então aqui é o monitoramento internacional, né, feito pelos norte-americanos, baseado nas estações internacionais, que a gente tem estações no Piauí que são ligadas à Organização Mundial de Meteorologia, e aponta esse cenário que não é um cenário legal, porque se nós estamos em maio, de maio para junho, já está com esse calor, imagine o futuro. Está aqui, ó, é data de hoje, 30 de maio, esse mapa, aquela ali de ontem, do dia 29 de maio. A gente vai começar junho, né, no próximo sábado, dia 1º, a gente já começa o mês de junho anunciando que essas temperaturas, sim, estão altas. Agora a gente vai no mês a mês. Por exemplo, junho, e aqui a gente tem o estado do Piauí, a gente já percebe aqui as manchas alaranjadas e mais escuras no sul do estado, que representa calor, né? Nessa Muito área, calor. Isso. E aqui também na região centro-sul, não chega ainda aqui na região... E um detalhe, né? Muito importante. Esses mapas que nós estamos presenciando aqui, para você entender, telespectador, é o mapa de anomalia, ou seja, esse mapa não é o mapa da temperatura normal, da temperatura registrada. Ela é uma previsão já colocando temperatura acima da média. Nessa coluna aqui a gente diz se foi 0,2, 0,4, 2 graus acima da média. Então nós começamos aqui um mês de junho que, em tese, é um mês de transição. Como assim de transição? Ainda não é quente, a chuva já foi embora, é um mês ventoso, de brisa agradável, tem muita umidade no solo, e isso compensa. Compensa aquela temperatura que é absurda, que começa lá na segunda quinzena de agosto. Mas a gente já vai sentir no Cerrado, por isso que o alerta da SEMAR, ele é muito pertinente, porque ele coloca que nós já temos fatores condicionantes
para ter um agravo do ponto de vista da temperatura, com impacto na economia, com impacto na nossa saúde. Isso, naturalmente, lá para o final de julho, vai repercutir bastante em toda a vegetação. Vou colocar aqui o mapa de julho também já, olha aí, que a gente já vai mês a mês vendo. O próximo mapa é o mês de julho, a gente já olha percebe como está quente. Como já vem esquentando. Nossa, está muito quente o mês de julho, né? E isso confere lá com aquele mapa que a gente diz aí que tem uns 3 meses de manutenção do acoplamento, né? Ou seja, maio, junho e julho, esse padrão, ou seja, esse calor extremo passando para o ar, né? E aí a gente vê uma condição térmica extremamente majorada, de patamares superiores a 2 graus acima da média. Pegue a temperatura do mês. Coisa, viu, gente? É muita coisa. Vamos dizer, se a temperatura média do mês é 36... vai para 38. Vai para 38, né? Então, já é uma temperatura de BR-Obró em julho. E agosto? Olha agosto que a gente agosto dá uma amenizada, mas a gente não pode se iludir com essa amenizada, né? Por quê? Porque, na verdade, a temperatura de agosto já é muito elevada. Ou seja, o agosto, ele embora não seja um mês terminado em bró, a gente costuma dizer na climatologia que ele é o BR-Obró térmico. Ele já esquenta, ele é um mês extremamente agressivo do ponto de vista da higrometria, da umidade relativa do ar. Então, não se iluda se não está tão vermelho. Todas essas temperaturas aqui, excetuando uma pequena parte aqui do litoral, mas pode ter sido uma falha do sistema de previsão, principalmente Cerrado, muito quente, com temperaturas acima da média. E esse mês é muito crítico para a gente, assim, né? A gente já tem agosto, que tem naturalmente previsão de altas temperaturas. Altas temperaturas. A gente já está na esquina do BR-Obró, às vezes agosto é bem quente mesmo, a gente lembra disso, embora a gente não goste de lembrar, mas a gente vai viver esse mês, se Deus quiser. E a gente tem agora o apurado dos 3 meses, né? Que é o próximo mapa que tem essa reunião, essa compilação das temperaturas de junho, julho e agosto. Então, até lá a gente tem certamente uma temperatura batendo os 39, professor. Com certeza, a gente vai ter muitas, até porque nós tivemos um caso, a princípio pensávamos que seria um caso isolado. O que aconteceu no município de São João, ali no começo de maio, foi sintomático. A gente teve 39,3 graus. Isso é um absurdo. Entre as 5 cidades mais quentes do Brasil ali no começo. Exatamente. Mas olha, esse mapa diz tudo. A gente pega um compilado dos 3 meses e a gente observa como a faixa serradeira, que é uma faixa muito importante nessa época, o padrão de umidade baixa bastante, vai ficar muito quente. A gente tem aqui uma manifestação de temperatura bastante elevada na região do Médio Parnaíba, você de Palmeirais, você de Água Branca, você de Regeneração, ali na divisa com o Ceará. A gente tem ali em toda aquela região de São Miguel do Tapuio, Castelo, Valença, padrões de temperatura muito elevados. Ameniza um pouquinho próximo do litoral, provavelmente pelas questões ventosas, e aqui um pouquinho por causa da questão mesmo da região serrana. Mas a tendência mesmo... É na divisa do Piauí com Pernambuco. Com Pernambuco, você tem Chapadas, tem inclusive aquela brincadeira, os prefeitos costumam postar que a sua cidade tem temperaturas amenas na madrugada. Como vai estar mais seco, a gente vai ter, paradoxalmente, a essas temperaturas elevadas, cidades do Piauí, eu creio que você vai noticiar, querida, cidades com 15 graus, cidades com 20 graus. Teresina pode ter uma manhã agradável. Antes, professor, para a gente fazer um Jornal Cidade Verde ao vivo lá nesse dia, para a gente curtir. Com certeza, mas olha que mapa interessante, né? Muito interessante. Eu estou dando uma olhada aqui no sul, né? Porque a gente fica já olhando o Rio Grande do Sul, como é que vão ficar aí também nos próximos 3 meses. A tendência é de que essas águas baixam, né? Que a gente tem aí um processo ainda muito lento de recuperação para os nossos irmãos gaúchos. Infelizmente, né, professor? A climatologia vai colaborar com o Rio Grande do Sul. Padrões de chuva vão diminuir, a gente sabe que as temperaturas ficarão mais baixas, é uma população que precisa ser agasalhada pelo calor humano e principalmente pelos poderes públicos e pela sociedade. As águas vão baixar, mas o processo, como você mencionou, de reconstrução é lento, existe solidariedade, existe política pública adequada, um arranjo de forças. É isso, professor. Werton, muito obrigada. Não, nós estamos... sócio da climatologia, nosso professor, para que você em casa possa entender direitinho como está o nosso clima e como vai ficar também o nosso clima. Até a próxima. Pode sempre com a gente, viu? Um abraço. Boa noite para o senhor, tá bom?